O sol do meio-dia batia implacavelmente no terreno da companhia de madeira Three Pines na Montana rural, logo fora de Kalispell. A temperatura devia estar a empurrar 90 stego, e o ar tremulava com ondas de calor subindo da terra compactada. Entre pilhas de touros de abeto, Douglas e maquinaria enferrujada que tinha visto dias melhores, o velho Volvo N10 de 1983 repousava como um monumento ao abandono, uma relíquia esquecida de tempos mais difíceis e dias melhores. A sua pintura azul desbotada era mal visível sob a espessa camada de poeira vermelha e agulhas de pinheiros secas que se tinham acumulado ao longo de 5 longos anos. Os pneus traseiros, vazios e rachados pela exposição aos invernos brutais e verões escaldantes de Montana, tinham afundado profundamente na terra, criando pequenas crateras que se enchiam de água quando chovia. Ervas daninhas tinham começado a crescer à volta das cavas das rodas, como se a própria natureza estivesse lentamente a reclamar o que o homem tinha abandonado. O para-brisas, coberto por uma película opaca de sujidade, excrementos de pássaros e seiva de árvore, refletia apenas a imagem distorcida de nuvens flutuando preguiçosamente pelo grande céu. Dentro da cabina, visível através do vidro manchado de sujidade, os bancos de couro tinham rachado e desbotado e o painel de instrumentos estava coberto por uma espessa camada de poeira que o fazia parecer um artefacto arqueológico em vez de um veículo em funcionamento. Marina Volkat parou a sua carrinha F-250 desgastada junto ao portão de madeira e saiu com um caderno debaixo do braço e uma bolsa de ferramentas de couro gasta ao ombro. Aos 34 anos, ela carregava o peso de 3 gerações de mecânicos nos seus ombros largos e mãos calejadas. Mãos que tinham desmontado e reconstruído mais motores do que a maioria dos homens com o dobro da sua idade. O seu avô, um imigrante alemão chamado Klaus, que tinha fugido da Europa após a Segunda Guerra Mundial, tinha aberto a primeira oficina de motores diesel na região nos anos 50, trabalhando 16 horas por dia para construir uma reputação de honestidade e perícia. O seu pai, Dieta, tinha expandido o negócio para incluir manutenção de maquinaria pesada, equipamento agrícola e, eventualmente, equipamento de mineração quando as minas de cobre abriram a norte. E como filha única, Marina tinha transformado a garagem de Volkat numa autoridade regional em caminhões e tratores. Apesar dos olhares céticos que recebia em cada feira agrícola que frequentava, apesar dos comentários sarcásticos dos veteranos que pensavam que uma mulher não tinha lugar debaixo de um capô, apesar dos clientes que dirigiam mais 50 milhas só para ter um homem a trabalhar no seu equipamento. Os sussurros de "o que é que uma mulher está a fazer aqui?" há muito que tinham deixado de a incomodar. Ela deixava o seu trabalho falar por si, e ele falava alto. Agricultores que inicialmente tinham hesitado em tê-la a trabalhar nas suas ceifeiras debulhadoras, agora não confiariam em mais ninguém. Caminhonistas que tinham rido quando ela abriu a sua própria oficina, agora faziam fila pelos seus serviços, sabendo que ela podia diagnosticar problemas que outros mecânicos perdiam. "Então este é o Volvo que vocês querem vender para sucata?" Ela perguntou ao Sr. Adamson, o proprietário da empresa de madeira. Ele era um homem robusto de quase 60 anos, com uma barba grisalha que não via um barbeiro há meses e um boné desbotado da Montana State Cooperatives permanentemente na cabeça. A sua camisa de flanela tinha visto demasiadas lavagens e as suas botas de trabalho estavam cobertas de serradura. "Sim, Marina, ele está aqui parado há cerca de 5 anos", Adamson respondeu, a sua voz carregando o peso da resignação e de uma velha tristeza. Ele puxou um lenço vermelho e limpou o suor da testa. "O meu irmão Walter, Deus descanse a sua alma, foi o último a trabalhar nesta fera. Depois que ele faleceu, ninguém quis tocá-lo. Parecia azar, sabes? Como se o caminhão tivesse morrido quando ele morreu. Ele cuspiu sumo de tabaco no chão e ajustou o boné, um hábito nervoso que Marina tinha notado na sua conversa telefônica.
3 mecânicos já estiveram aqui. Todos disseram a mesma coisa. Motor fundido, pistões presos, bloco rachado. Não vale a pena reconstruir. Custaria mais consertar do que comprar um caminhão usado mais recente. Um deles nem sequer abriu o capô. Apenas andou à volta uma vez, chutou os pneus e disse-me para ligar para o ferro velho. Cobrou-me $50 pelo privilégio desse conselho. Marina caminhou lentamente à volta do caminhão, as suas botas a ranger no cascalho, observando cada detalhe com o olho treinado de alguém que entendia que as máquinas muitas vezes contavam histórias que os seus donos tinham esquecido. Ela, pigarreia, passou a mão pela pintura desbotada, sentindo a textura áspera da oxidação e do abandono. A carroçaria de madeira, feita à mão de madeira local, por alguém que conhecia o seu ofício, mostrava rachaduras ao longo dos lados de anos de cargas pesadas e clima rigoroso. Mas a estrutura ainda parecia fundamentalmente sólida. As juntas eram de trabalho de nível perito, juntas de espiga e mortize que durariam mais 30 anos se devidamente mantidas. Os espelhos pendiam partidos, balançando pelos seus cabos como membros deslocados. O estribo estava dobrado, provavelmente de alguém pisar errado ao subir para a cabina. Uma das lentes do farol estava rachada, e ambas as coberturas dos piscas estavam completamente em falta. Mas algo neste Volvo a chamava, uma espécie de presença que bons caminhões carregam, mesmo depois de anos de abandono, uma qualidade que ela tinha aprendido a reconhecer ao longo dos anos. Era como se estivessem a dormir em vez de mortos, à espera que alguém que os entendesse os acordasse. "Posso dar uma olhada dentro?" Ela perguntou, já alcançando a maçaneta da porta, sentindo o metal quente queimar a palma da mão. "Fique à vontade, mas estou a avisá-la. Já desperdicei demasiado dinheiro em esperança", disse Adamson, abanando a cabeça. "Gastei quase 10 mil ao longo dos anos a tentar mantê-lo a funcionar antes do Walter adoecer. Se você acha que não tem conserto, aceito. Tenho me enganado tempo suficiente. Estou pronto para vendê-lo ao peso e acabar com isso. Usar o dinheiro para consertar a porcaria da empilhadeira que realmente me dá dinheiro." A porta rangeu ao abrir com um som como um animal ferido, as suas dobradiças protestando 5 anos de desuso, libertando uma nuvem de poeira que fez Marina tossir e recuar momentaneamente. O interior cheirava a mofo, borracha seca, excrementos de ratos e o peculiar odor a mofo de abandono, um cheiro que ela conhecia bem de outros projetos de ressurreição. O banco do condutor tinha couro rachado com espuma amarelada exposta, molas a saltar em alguns lugares. Alguém tinha tentado remendá-lo uma vez com fita adesiva, mas a fita tinha secado e descolado. O volante grosso e gasto, sulcado com o padrão de desgaste de milhares de horas de condução, ainda ostentava o emblema da Volvo no seu centro. Um círculo com uma seta, o antigo símbolo do ferro e do deus romano Marte. Marina sentou-se cuidadosamente, sentindo as molas do banco pressionarem desigualmente sob o seu peso, ouvindo-as chiar e gemer. Ela colocou as mãos no volante às 10:02, sentindo o padrão de desgaste suave onde as mãos de Walter tinham repousado por incontáveis milhas, imaginando quantas estradas este caminhão tinha percorrido, quantas toneladas de madeira ele tinha transportado pelas montanhas de Montana em todos os tipos de clima. Quantos nasceres do sol Walter tinha visto através deste para-brisas? Quantas noites tardias ele tinha conduzido, esforçando-se para fazer mais uma entrega para ganhar mais um salário. No painel de instrumentos empoeirado, todos os mostradores estavam congelados no tempo como relógios parados. Velocímetro parado a 211, 47 milhas. Medidor de combustível vazio, medidor de temperatura morto a zero. O odômetro não podia contar a história toda, porém. Este caminhão tinha vivido várias vidas naquelas milhas. Passagens de montanha, estradas florestais, tempestades de gelo de inverno, nuvens de poeira de verão.
Ela notou uma fotografia desbotada colada ao parasol com fita adesiva amarela. Um homem de macacão azul de ganga, mais jovem e saudável, sorrindo orgulhosamente ao lado do Volvo reluzente, no que deve ter sido o dia da entrega em algum momento nos anos 80, quando Reagan era presidente e o diesel era barato. Esse é o meu irmão, Walter, disse o Sr. Adamson, que se tinha aproximado do caminhão em silêncio, a sua voz mais suave agora, tocada pela emoção. Ele amava esta plataforma mais do que qualquer coisa, exceto talvez a sua esposa. Sarah comprou o novo em 83 com dinheiro que tinha poupado durante 10 anos. Dizia que era o melhor caminhão que alguma vez possuíra, melhor do que os Kenworth e Peterbilts que tinha conduzido para outras pessoas. Este era dele. Ninguém o podia tirar dele. Era a sua independência, o seu orgulho. A voz de Adamson engasgou ligeiramente. Quando parou de funcionar em 2019, ele tentou tudo para o consertar. Passou semanas aqui depois dos seus percursos regulares, trabalhando à luz de uma lanterna, encomendando peças de todo o país, mas não conseguia pô-lo a funcionar bem. Adoeceu pouco depois. Cancro do pulmão, provavelmente de todos os anos a respirar fumos de diesel e serradura. O médico disse que era estágio 4 quando o encontraram. E o Volvo ficou aqui parado como se tivesse morrido com ele. Às vezes juro que ainda o consigo ouvir aqui a praguejar contra este motor, prometendo-lhe que iria descobrir o problema. Se você aprecia histórias sobre perseverança, segundas chances e o valor de ver o que os outros ignoram, por favor, clique no botão Gostei e subscreva a Underrated Mechanics. Partilhe nos comentários de onde você está a assistir e conte-nos sobre alguém que você conhece que nunca desiste, mesmo quando todos dizem que não vale a pena. O seu apoio ajuda-nos a trazer mais histórias incríveis de restauração e redenção. Marina desceu do caminhão cuidadosamente, as suas botas encontrando apoio no estribo dobrado, e caminhou para a frente com um propósito renovado. Com considerável esforço, usando ambas as mãos e a alavancagem das suas pernas, ela conseguiu abrir o fecho do capô emperrado e forçar a abertura do próprio capô, que subiu com um prolongado gemido metálico que ecoou pelo estaleiro de madeira. Os suportes hidráulicos já tinham falhado há muito tempo, então ela teve que escorá-lo com um pedaço de 2x4 que estava por perto. O motor TD100, um diesel de 6 cilindros em linha de 10L, uma das mais lendárias unidades de potência da Volvo, conhecido por percorrer 1 milhão de milhas se devidamente mantido, estava ali sujo, coberto por uma espessa camada de sujidade, com óleo seco a escorrer de várias juntas, como sangue seco de velhas feridas. Correias partidas pendiam como teias de aranha, e a caixa do filtro de ar estava completamente sem a sua cobertura, expondo o elemento a anos de poeira e detritos. Mas por baixo de todo aquele abandono, Marina podia ver algo que outros tinham perdido. O motor estava surpreendentemente intacto. Não havia sinais óbvios de rachaduras no bloco, nenhum cheiro de falha catastrófica, nenhum buraco visível ou componentes partidos. O coletor de escape não estava empenado. O turbocompressor, embora sujo, ainda estava aparafusado no lugar. Ela passou a mão pela cabeça do cilindro, sentindo a superfície fria do ferro fundido. Anos de experiência tinham-na ensinado que os motores raramente mentiam. As pessoas sim, mas os motores não. Ela pegou na sua lanterna e começou uma inspeção sistemática, verificando passagens de óleo, procurando sinais de contaminação do líquido de refrigeração, examinando a condição das juntas visíveis. Tudo apontava para um motor que tinha simplesmente parado de funcionar, não um que se tinha destruído. O óleo na vareta, embora antigo e espesso, não tinha limalhas de metal. Isso era um bom sinal. Você tem a chave? Ela perguntou, já formando uma hipótese na sua mente. O Sr. Adamson tirou um molho de chaves enferrujado do bolso,
procurando várias chaves antes de encontrar a correta. Aqui, não a liguei há anos. Parei de tentar depois do Walter falecer. Marina voltou para a cabine, limpou o banco com a mão e sentou-se novamente. Ela inseriu a chave na ignição, notando o cilindro gasto, e virou-a apenas para a posição de pré-aquecimento sem engatar o motor de arranque, apenas o suficiente para ativar o sistema elétrico, se ele ainda funcionasse. Ela observou o painel de instrumentos atentamente, esperando, torcendo. Nada. Nem mesmo o clique do relé de arranque. Nem mesmo o brilho das luzes de aviso. Nem mesmo o zumbido familiar da bomba de combustível a preparar-se. Os medidores permaneceram mortos, congelados no tempo. Falha elétrica completa. Ou algo mais simples. Ela voltou ao compartimento do motor e começou a seguir os cabos da bateria com os olhos, traçando o seu caminho como um detetive, seguindo pistas. Os cabos estavam muito corroídos, cobertos por aquele pó branco, azul esverdeado que se acumulava em conexões antigas, mas ainda estavam fisicamente conectados aos terminais da bateria. A bateria em si estava claramente morta. Nenhuma surpresa depois de 5 anos, mas isso não explicaria tudo. Ela verificou os fusíveis principais na caixa de fusíveis desgastada montada no guarda-lamas interior. A maioria estava oxidada, as suas tampas de metal mostrando corrosão verde, mas nenhuma parecia queimada. Os elos fusíveis perto do motor de arranque pareciam intactos. Ela mexeu nas conexões, procurando folgas ou quebras. Então, enquanto ela se inclinava mais fundo no compartimento do motor, o feixe da sua lanterna capturou algo que a fez parar. Ela olhou mais de perto, afastou alguns feixes de fios, traçou uma linha de combustível com o dedo e então ela viu. Um detalhe tão simples, tão absurdamente básico que ela quase riu alto da incompetência ou malícia que representava. "Sr. Adamson", ela chamou, a sua voz carregando um tom de excitação. "Você tem uma bateria boa aqui no estaleiro de madeira e algum combustível diesel limpo?" O velho aproximou-se, curioso com a mudança no seu tom. "Eu tenho um par de baterias Interstate novas para a empilhadeira e há diesel fresco no tanque lá atrás." "Por quê? Você encontrou algo? E se eu lhe disser que este motor provavelmente não está fundido?" Marina levantou-se limpando as mãos engorduradas nas suas calças de ganga, deixando manchas escuras. Adamson franziu a testa, o seu rosto envelhecido mostrando profundo ceticismo nascido da desilusão. "Marina, eu já lhe disse, 3 mecânicos olharam para este caminhão. 3 profissionais que trabalham com diesels há mais tempo do que você está viva. Sem ofensa, todos disseram. 3 mecânicos que não olharam com atenção suficiente." Ela interrompeu, a sua confiança a crescer a cada palavra. Ela apontou para um local específico no fundo do compartimento do motor, onde 2 linhas de combustível de borracha se conectavam à bomba de injeção. "Venha cá, vou mostrar-lhe algo. Traga os seus óculos de leitura." Bam! O detalhe que todos perderam. O sol do fim da tarde pintou o céu em tons brilhantes de laranja e roxo, aquelas cores que tornam Montana famosa. Quando Marina finalmente terminou de conectar os cabos da nova bateria Interstate que o Sr. Adamson tinha trazido do galpão de manutenção, ela tinha passado a última hora e meia limpando as conexões com uma escova de arame e limpa-contatos, verificando os circuitos com o seu multímetro, testando relés e solenoides, e o mais importante, investigando aquele detalhe crucial que tinha chamado a sua atenção treinada. O detalhe que 3 outros mecânicos tinham de alguma forma perdido. "Olhe aqui, Sr. Adamson", ela disse, gesticulando para ele se inclinar perto. Ela apontou para a linha de retorno de combustível, onde ela se conectava à bomba de injeção. "Vê esta mangueira de borracha? A preta com as braçadeiras de metal." O homem aproximou-se, tirando os óculos de leitura que guardava no bolso da camisa e colocando-os franzindo os olhos no compartimento do motor. "Eu vejo. E daí?
Parece uma linha de combustível para mim. O que estou a perder está invertida, completamente ao contrário. Marina traçou o caminho de ambas as linhas com o dedo, mostrando-lhe a direção do fluxo. Alguém em algum momento, e eu apostaria dinheiro que sei quando, trocou a linha de alimentação pela linha de retorno. Veja como esta vai para onde aquela deveria ir e vice-versa. O diesel estava a tentar entrar na bomba de injeção pelo lado errado. É como tentar beber pelo nariz em vez de pela boca. Tecnicamente possível por um momento, mas o seu corpo não foi projetado para isso. Ela levantou-se esticando as costas, que doíam de se inclinar sobre o motor. O motor não fundiu, Sr. Adamson. Ele simplesmente nunca recebeu combustível corretamente. Provavelmente ligou algumas vezes. Estas antigas bombas de injeção mecânica são resistentes. Elas podem, às vezes, puxar combustível para trás por pura força. Mas teria funcionado mal, sufocado, perdido potência, soltado fumaça preta. E todos teriam assumido que havia um problema interno sério porque funcionava tão mal. Os sintomas teriam imitado um motor a morrer. Baixa potência, marcha lenta e irregular, dificuldade para ligar, quando na verdade estava apenas a engasgar com o seu próprio sistema de combustível. O Sr. Adamson tirou o boné e coçou a cabeça, o seu cabelo grisalho e fino emaranhado de suor, processando a informação lentamente. O seu rosto passou por várias expressões: confusão, compreensão, raiva e finalmente algo como esperança. Então, está a dizer-me que este caminhão esteve parado aqui por 5 anos e eu quase o mandei para o triturador por causa de mangueiras trocadas. 2 malditas mangueiras colocadas ao contrário, mais ou menos. Mas há outros problemas também. Não vou adoçar a pílula. Marina puxou o seu caderno e começou a fazer uma lista. A bateria estava completamente morta. Obviamente, estes injetores estão provavelmente entupidos com verniz. O combustível transforma-se em verniz quando fica parado demasiado tempo. O filtro de combustível provavelmente transformou-se em pedra. Não se pode usá-lo. Todas as linhas de combustível de borracha estão secas e rachadas. Não apenas essas 2. As velas de incandescência estão provavelmente corroídas nas suas roscas. O líquido de refrigeração parece sopa de ferrugem. O óleo do motor está além de velho. Está praticamente sólido. Ela fez uma pausa, olhando para o motor com o olho de um perito. Mas sabe o quê? Olhe para a compressão nestes cilindros. Posso dizer só pela facilidade com que o motor gira à mão. Sinta isto. Ela fez Adamson colocar a mão no amortecedor harmônico enquanto ela o rodava com uma barra de alavanca. Sinta como isso é uniforme, sem pontos apertados, sem resistência que não devia estar lá. Isso é uma boa compressão, consistente em todos os 6 cilindros. Este T100 é praticamente indestrutível quando é devidamente mantido, e Walter claramente manteve-o bem antes do que quer que tenha acontecido ter acontecido. Mas como é que isto aconteceu? A voz de Adamson carregava uma mistura de confusão e raiva crescente. O Walter conhecia este motor como a palma da sua mão. Ele podia praticamente reconstruir um diesel enquanto dormia. Ele não cometeria um erro como este. Ele era demasiado cuidadoso, demasiado experiente. Marina limpou as mãos num pano de oficina, escolhendo as suas palavras cuidadosamente. Eu não sei ao certo. Às vezes, quando se está cansado, estressado, desesperado, a trabalhar com má luz, pode-se cometer erros. Somos todos humanos. Ou, ela fez uma pausa significativa. Alguém mais trabalhou nele. Alguém que ou não sabia o que estava a fazer, ou sabia exatamente o que estava a fazer. As implicações pairavam no ar entre eles como as partículas de poeira visíveis na luz do sol do fim da tarde. O importante agora, Marina continuou, é que isto tem uma solução. Este caminhão pode ser salvo. Não é a causa perdida que todos pensavam que era. Um vislumbre de esperança apareceu nos olhos cansados e avermelhados do Sr. Adamson. A primeira esperança real que ela tinha visto desde que chegou.
Quanto tempo você precisaria e seja direto comigo? Não posso mais me dar ao luxo de jogar dinheiro bom fora. Tenho um negócio para gerir, funcionários a depender de mim. Marina puxou o seu telefone e abriu a sua aplicação de calculadora, fazendo cálculos mentais rápidos. Se eu trabalhar continuamente e corretamente, sem apressar, mas sem arrastar também, cerca de 2 a 3 semanas para uma restauração mecânica completa, mas vai precisar de peças e elas não serão baratas para um caminhão tão antigo. Novas linhas de combustível em todo o ano, filtros de combustível, óleo de motor e filtro, líquido de refrigeração, limpeza e enchimento, bateria que você já tem, velas de incandescência. Só essas são caras e podem partir-se quando tentarmos removê-las, o que significa que teríamos que extraí-las. Revisão completa ou substituição da bomba de injeção, e isso não é barato. Teste e limpeza ou substituição de todos os injetores, novas correias, novas mangueiras, diesel fresco com aditivos para limpar o sistema. Ela olhou para suas notas. Peças e suprimentos, estou a estimar cerca de $4.000, talvez 5 se tivermos complicações. Mão de obra, geralmente cobro 75 por hora, mas para o caminhão do Walter, farei por 50. Calcule umas 60 horas de trabalho, talvez mais, então 3.000 em mão de obra. Está a olhar para um total de 7 a 8 mil, possivelmente mais se encontrarmos problemas assim que estivermos dentro. O rosto de Adamson caiu ligeiramente. Isso é muito dinheiro para um caminhão que talvez nem valha 10.000 a funcionar. Verdade, Marina reconheceu. Mas é muito menos do que comprar outro caminhão, mesmo um usado. E há algo mais a considerar. Este caminhão significa algo. Não é apenas transporte, é o legado de Walter. É a prova de que ele não estava errado, de que não estava a perder o jeito no fim. E às vezes, Sr. Adamson, isso vale mais do que os dólares e centavos. O velho olhou para o Volvo, depois para o chão, depois de volta para Marina. Você realmente acha que pode fazer isso? Marina olhou para o Volvo, depois para a foto de Walter, ainda visível através do para-brisas sujo. O seu rosto jovem e esperançoso congelado naquele momento de orgulho de 1983. Eu sei que posso, mas tenho uma condição. Qual é essa? Que me deixe trazer o meu sobrinho Tyler para ajudar. Ele tem 17 anos, está a terminar o último ano na Flathead High School. E todos na família, o meu pai, a minha mãe, os pais dele, todos querem que ele vá para a faculdade, para a administração de empresas ou contabilidade, ou algo prático com um futuro. Algo onde ele use gravata para trabalhar. Ela sorriu. Mas o miúdo adora motores. Quer dizer, realmente adora-os. Fica acordado a ver vídeos de reconstrução no YouTube. Consegue identificar sons de motor melhor do que a maioria dos mecânicos que conheço. Ele tem o dom. E ele adora máquinas pesadas, especialmente caminhões, tratores, terraplanagens. Quero que ele veja um projeto como este do início ao fim. Quero que ele aprenda que, às vezes, a maior recompensa não é dinheiro. É trazer algo de volta à vida que todos os outros desistiram. O Sr. Adamson estendeu a mão áspera e calejada por décadas de trabalho na madeira. Negócio fechado. Quando começa? Amanhã de manhã, ao amanhecer, precisarei de montar o meu guincho esta noite. Traremos um reboque de plataforma. Este caminhão não vai rodar sozinho ainda e não quero danificar nada a tentar rebocá-lo convencionalmente. Naquela noite, Marina voltou para Kalispell enquanto o sol desaparecia atrás das florestas de pinheiros que cobriam as montanhas, pintando-as em silhueta contra o céu a escurecer. A sua garagem, Volkretz Diesel and Heavy Equipment Repair, ficava nos arredores da cidade num terreno de 2 acres que ela comprara há 10 anos, quando finalmente poupara o suficiente para o adiantamento. Era um grande edifício de metal, 460 pés,
com tetos de 16 pés para acomodar equipamento agrícola. O chão de cimento estava manchado com décadas de óleo e graxa, marcado com a evidência de 10.000 reparos. Um terreno vedado o rodeava, onde 3 caminhões à espera de serviço estavam ao lado de um trator John Deere, com a sua transmissão completamente desmontada numa bancada. Um fazendeiro tinha ignorado os ruídos de moagem até que a segunda marcha tinha explodido. E agora Marina estava a remontá-lo como um quebra-cabeças mecânico. Ao estacionar a sua F-250, ela viu o seu sobrinho Tyler sentado no degrau de cimento do lado de fora da porta do escritório, a mexer no telefone, mas imediatamente a olhar para cima quando ouviu o seu caminhão. O miúdo praticamente vivia ali depois da escola e nos fins de semana, escolhendo a sua garagem em vez de festas e jogos de futebol e todas as coisas que outras crianças da sua idade faziam. Tyler levantou-se ansiosamente. Ele era magro e alto, ainda a crescer, com cabelo escuro perpetuamente desarrumado e mãos que já estavam permanentemente manchadas de graxa, por mais que as esfregasse. Ele usava um casaco Carhartt desbotado e botas de trabalho que tinham visto dias melhores. Ei, tia Marina, onde está este Volvo que você foi ver? Você conseguiu? É tão mau quanto disseram? Amanhã de manhã vamos buscá-lo. Marina saiu do seu caminhão com um sorriso cansado no rosto, sentindo o longo dia nas costas e ombros, e você vai aprender a ressuscitar um TD-100 dos mortos. O rosto de Tyler iluminou-se como na manhã de Natal. Ah, sério? É verdade? Mas eu pensei que você disse ao telefone que estava completamente acabado, que todos disseram que estava terminado. Eu disse que todos pensavam que estava terminado. Eu disse que 3 mecânicos o tinham condenado. Marina pegou na sua bolsa de ferramentas da carroçaria da carrinha. Mas sabes o que eu descobri, Tyler? Algo que quero que te lembres para o resto da tua vida, quer te tornes mecânico ou não. O quê? Ela pôs o braço à volta dos ombros dele enquanto caminhavam para a garagem. Eu descobri que às vezes, mais vezes do que se pensa, a diferença entre lixo e uma obra-prima, entre lixo e tesouro, entre algo que vale a pena salvar e algo que vale a pena desmantelar, está tudo nos detalhes que as pessoas escolhem ver ou ignorar. A maioria das pessoas olha para um problema e vê razões para desistir. Bons mecânicos olham para um problema e veem possibilidades. Isso é o que nos separa. Entraram na garagem onde Marina acendeu os interruptores das luzes industriais e o espaço foi inundado por uma luz fluorescente brilhante. O familiar e reconfortante cheiro de óleo, graxa, solvente e metal limpo encheu o ar, um cheiro que Tyler amava desde que era pequeno, quando a sua tia o deixava ajudar, entregando-lhe as ferramentas. Nas paredes, as ferramentas pendiam organizadas em painéis perfurados. Cada soquete, cada chave, cada ferramenta especializada no seu lugar designado. Na bancada principal, projetos a meio jaziam em caos organizado, pilhas de manuais técnicos e boletins de serviço amontoados, e uma grande cafeteira comercial que estava sempre ligada, sempre quente, à força vital das longas noites de reparação. Tia Marina, posso perguntar-lhe algo? A voz de Tyler tinha aquele tom sério que significava que ele estava a pensar em algo há algum tempo. Sempre. Sabes disso. Por que aceitaste este trabalho? Quer dizer, tens listas de espera, tens pessoas a ligar de 3 condados de distância a querer que trabalhes no equipamento delas. Provavelmente poderias cobrar o dobro do que cobras e as pessoas ainda pagariam. Por que desperdiçar tempo com um velho desmantelado de 1983 que está parado há 5 anos? Por que não te concentrares nas coisas mais recentes, que pagam melhor e são mais fáceis de consertar? Marina parou de organizar as ferramentas e virou-se para o seu sobrinho, dando-lhe a sua atenção total. Isto era importante. Esta era o tipo de pergunta que revelava se ele entendia o que realmente significava ser um verdadeiro mecânico, um verdadeiro artesão.
Porque esse velho desmantelado, como tu chamas, representa algo importante, Tyler. Aquele caminhão transportava sonhos, pagava contas, alimentava uma família. Era o orgulho e a independência de um homem. E porque há demasiadas pessoas neste mundo que pensam que quando algo avaria, basta deitá-lo fora e comprar outro. Apenas deitá-lo fora, mandá-lo para o triturador, passar para a próxima coisa, usá-lo e descartá-lo. Ela sentou-se no seu banco de trabalho, a sua voz apaixonada agora. Mas eu aprendi com o teu bisavô Klaus, um homem que nunca conheceste, mas cujo sangue corre nas tuas veias, que reparar algo, restaurar algo, trazer algo de volta do limiar da destruição, isso é mais nobre do que descartá-lo. Exige mais habilidade, exige mais paciência, exige mais coração. Qualquer tolo com um cartão de crédito pode comprar algo novo. É preciso um verdadeiro artesão para fazer o velho novo novamente. Tyler ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. E há algo mais, Marina continuou. Aquele Volvo tem uma história, tem caráter, algum mecânico idiota, e tenho quase a certeza que sei o que aconteceu agora. Ou cometeu um erro terrível, ou fez algo deliberado aquele caminhão. E por causa disso, um bom homem passou os últimos meses da sua vida a pensar que tinha falhado, a pensar que tinha perdido o jeito, a pensar que talvez estivesse a ficar demasiado velho, demasiado doente, demasiado confuso para sequer consertar o seu próprio caminhão. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar como isso deve ter sido? Tyler abanou a cabeça lentamente. Bem, eu consigo, Marina disse firmemente. E se conseguirmos pôr aquele motor a funcionar novamente, se conseguirmos provar que o Walter não estava a perder a cabeça, que ele não era incompetente, que o seu amado caminhão não era o pedaço de lixo que todos diziam que era, então não estamos apenas a consertar uma máquina. Estamos a consertar uma injustiça. Estamos a restaurar a honra de um homem, mesmo que ele não esteja aqui para o ver. Estamos a provar que a verdade importa, que a habilidade importa, que cuidar da qualidade e da integridade e fazer as coisas corretamente ainda significa algo neste mundo. Tyler ficou em silêncio por um longo momento. Então ele sorriu. O tipo de sorriso genuíno e compreensivo que mostrava que ele acabara de receber uma resposta para uma pergunta que ele estava a fazer a si mesmo há muito tempo sem sequer saber. Então, amanhã trazemo-lo para cá. Amanhã, ao nascer do sol, Marina confirmou. Vista as suas botas de trabalho e traga luvas. Este vai ser um trabalho sujo e difícil, mas vai ser um trabalho importante. O tipo de trabalho que importa. Quando o passado emerge na manhã seguinte, amanheceu fria e clara em Kalispell, com aquela névoa densa que subia do rio e cobria os campos como um cobertor cinzento, limitando a visibilidade a talvez 30 jardas. A temperatura pairava logo acima de zero, e a geada cobria tudo, para-brisas, relva, postes de cerca, numa delicada camada branca que brilhava quando atingida pela luz. Marina e Tyler chegaram a Three Pines Lumber Company exatamente às 7 Swanson, a sua respiração visível no ar frio, seguidos por Tommy Rodrigues, um velho amigo da geração do pai de Marina, que operava um serviço de recuperação de veículos pesados. Ele conduzia um reboque Mercedes-Benz personalizado equipado com uma poderosa lança hidráulica e uma plataforma que podia lidar com veículos de até 15 toneladas. Tommy tinha tirado mais veículos presos, avariados e abandonados de mais situações impossíveis do que qualquer outra pessoa no noroeste de Montana. Bom dia, Marina, Tommy chamou, descendo do seu caminhão. Ele era um homem corpulento na casa dos 50 anos, com um bigode espesso e uma risada fácil. Então este é o famoso Volvo morto de que tenho ouvido falar, aquele que todos dizem ser impossível de consertar? É esse mesmo. E não é impossível, apenas negligenciado e sabotado.
Sabotado? O quê? Você acha que alguém fez algo de propósito? Estou a começar a pensar exatamente isso, mas saberei mais quando o desmontar. O Sr. Adamson já os esperava, parado ao lado de uma mesa improvisada com um café quente e garrafas térmicas, e uma variedade de comida que a sua esposa tinha preparado. Biscoitos frescos com compota caseira, ovos mexidos embrulhados em papel alumínio para se manterem quentes, fatias grossas de presunto e fruta fresca. Pensei que vocês precisariam de combustível para trabalhar, ele disse. A minha Marta insistiu em alimentá-los devidamente. Enquanto comiam, de pé no ar frio da manhã, e gratos pelo café quente, o Sr. Adamson observava Marina e Tyler trabalharem com Tommy para preparar o Volvo para transporte. Eles moviam-se com eficiência praticada, comunicando na linguagem concisa de pessoas que tinham trabalhado juntas. Marina e Tyler. Pelo menos Tommy tinha estado a recuperar veículos desde antes de Tyler nascer, e ele trabalhava com a calma confiança de alguém que tinha visto e movido tudo. Eles posicionaram o caminhão cuidadosamente, ajustaram correntes pesadas à volta do chassis, não dos painéis da carroceria ou para-choques, mas dos próprios membros estruturais do chassis, e verificaram e reverificaram cada ponto de conexão. Marina era fanática por amarração adequada. Ela tinha visto demasiados veículos danificados durante a recuperação porque alguém tomava atalhos. Cuidado com a suspensão traseira, Marina avisou enquanto Tommy operava os controlos hidráulicos. Está comprimida sob o seu próprio peso há 5 anos. Essas molas vão descarregar quando o levantarmos e podem estar enferrujadas. Tyler, mantenha-se afastado das cavas das rodas. Entendeu, tia Marina? O miúdo recuou, observando cada movimento, catalogando mentalmente cada passo do processo. Era assim que se aprendia, não com livros ou vídeos, mas observando mestres a trabalhar e fazendo perguntas. Enquanto as rodas dianteiras do Volvo lentamente se levantavam do chão, a lança hidráulica rangendo ligeiramente sob a carga, o Sr. Adamson falou, a sua voz pensativa. Sabe, Marina, eu estava a pensar no que você disse ontem, sobre como alguém poderia ter feito algo a este caminhão, sobre como aquelas linhas de combustível foram invertidas. Marina virou-se para ele, o seu interesse aguçando-se. Sim, bem, lembrei-me de algo ontem à noite. Não consegui dormir a pensar nisso. Ele tirou um boné de beisebol desbotado e manuseou-o nas suas mãos, um gesto nervoso. Cerca de 6 meses antes do Walter morrer, talvez 7, houve um mecânico que veio de Billings. Um sujeito elegante que conduzia um Silverado novíssimo. Tinha cartões de visita, tudo. Chamava-se um especialista em diesel. Disse que trabalhava com uma grande concessionária. Marina sentiu o pulso acelerar. Qual era o nome dele? Silverton. Robert Silverton, ou talvez Richard, começava com um IR, tenho quase certeza. Ele apareceu no nosso estaleiro de madeira dizendo que tinha ouvido por acaso que o Walter estava com problemas com o seu Volvo e que ele era especialista em diesels europeus mais antigos. Disse que podia consertá-lo com certeza. E o Walter contratou-o. O Walter estava desesperado nessa altura. O caminhão às vezes ligava, mas funcionava terrivelmente. Fumo preto, sem potência, marcha lenta e irregular. Exatamente o que você descreveu ontem. Ele já tinha passado semanas a tentar consertá-lo sozinho, encomendando peças, substituindo sensores, ajustando o tempo da bomba de injeção. Nada funcionava. Então, quando este personagem Silverton apareceu prometendo que podia consertá-lo, Walter aproveitou a oportunidade. O rosto do Sr. Adamson escureceu. Pagou-lhe uma fortuna, $8.500, que era cada centavo que o Walter tinha poupado para comprar um caminhão mais novo. Silverton trabalhou nele durante 2 dias, substituiu um monte de peças, cobrou taxas de mão de obra premium e jurou que o tinha consertado. E sabe o quê? O maldito caminhão ligou
Funcionou por talvez 5 minutos, depois morreu e não ligou mais. Silverton deu desculpas, disse que precisava de tempo para circular pelo sistema ou algo assim, cobrou o seu dinheiro e foi embora. Prometeu que voltaria se houvesse algum problema. Mas quando o Walter ligou para ele uma semana depois, o número estava desligado. Jesus, Tommy murmurou, prendendo a última corrente. Isso é frio. Tyler olhou para a sua tia Marina. Então foi aí que as mangueiras foram trocadas. Quando este tipo Silverton trabalhou nele. A mandíbula de Marina apertou-se, a raiva a crescer no seu peito. Tinha que ser. Walter não teria cometido esse erro. Ele conhecia diesels e o momento é demasiado perfeito. O tipo trabalha no sistema de combustível. O caminhão funciona pior. As mangueiras estão ao contrário. Isso não é coincidência. Mas por quê? Tyler perguntou. Por que alguém faria isso de propósito? O que ele ganharia? Dinheiro, talvez? Tommy sugeriu, baixando o Volvo para a plataforma e começando a prendê-lo com mais correntes. Ser pago pelo trabalho, quer funcione ou não. Ou talvez alguém o pagou para sabotá-lo. Marina terminou sombriamente. Sr. Adamson, o Walter tinha inimigos? Alguém que beneficiaria do seu caminhão estar fora de serviço? O velho ficou em silêncio por um longo momento, pensando. Sabe, havia algo. Walter fazia muito transporte de madeira, não só para mim, mas para outras serrarias da área. Ele tinha boas relações, preços justos, sempre a tempo. Havia uma empresa de Billings, uma grande operação chamada Mountain West Timber. Eles queriam monopolizar todos os contratos de transporte nesta parte de Montana. Ofereceram-se para comprar o caminhão do Walter e contratá-lo como motorista, mas ele recusou. Queria manter-se independente. Depois disso, eles começaram a baixar os seus preços, a falar mal dele para potenciais clientes, dizendo que o seu caminhão não era fiável. Marina e Tommy trocaram olhares e então, misteriosamente, o seu caminhão tornou-se não fiável, disse Tommy. Sr. Adamson, Marina disse cuidadosamente. Ainda tem alguma papelada de quando Silverton trabalhou no caminhão? Recibo? Fatura? Alguma coisa? Deve estar lá em casa com os arquivos do Walter. Eu guardei tudo. A mulher dele, Sarah, não queria nada disso, demasiado doloroso. Então, veio tudo para mim. Deixe-me verificar esta noite. Por favor, faça-o, porque se o que estou a pensar está certo, isto não foi apenas incompetência. Isto foi sabotagem deliberada, e alguém precisa de responder pelo que fez ao seu irmão. A viagem de volta à garagem de Fulk levou 40 minutos. Tommy a conduzir cuidadosamente com a sua preciosa carga, mantendo-a abaixo de 45 milhas por hora nas estradas sinuosas. Marina e Tyler seguiam na F-250, ambos em silêncio, perdidos nos seus próprios pensamentos sobre o que tinham aprendido. Quando finalmente entraram no parque da garagem logo depois das 9h, uma pequena multidão já se tinha reunido. Vizinhos curiosos, alguns clientes regulares de Marina que tinham ouvido falar do resgate do Volvo, e até o velho Joe da quinta ao lado, que afirmava nunca ter visto um caminhão morto ser salvo depois de ter estado parado tanto tempo. Que monte de lixo, Marina! Joe gritou, abanando a cabeça enquanto Tommy cuidadosamente manobrava a plataforma para a posição. Aquela coisa ainda tem um motor? Ou alguém o roubou para sucata? Está tudo lá, Joe, e vai funcionar melhor do que aquela porcaria de GMC que você dirige. Aposto um jantar de bife na churrascaria. Aquela coisa nunca liga. Está feito, Marina disse com um sorriso. Mal passado. Assim que Tommy posicionou o Volvo na baía principal e o descarregou, com Marina a pagar-lhe $300 pelos seus serviços, o trabalho real começou. A primeira prioridade era uma limpeza completa por dentro, por fora, por baixo, em todo o lado. Não se podia diagnosticar ou reparar corretamente o que não se podia ver.
E este caminhão estava coberto por 5 anos de acumulação. Começaram pelo exterior, usando a máquina de lavar de alta pressão comercial de Marina, soprando a sujidade acumulada, os excrementos de pássaros, a resina de pinheiro, o musgo que tinha começado a crescer nos painéis virados a norte. A água estava gelada e as mãos de Tyler ficaram vermelhas mesmo através das suas luvas de trabalho, mas ele nunca reclamou. 5 anos de negligência foram lentamente lavados, escorrendo pelo chão de cimento em direção aos ralos, revelando a verdadeira condição da pintura e da carroçaria. "Olhe para isto, tia Marina", Tyler gritou, apontando para uma placa de metal soldada ao lado da carroçaria de madeira. A lavagem de alta pressão tinha revelado letras gravadas no alumínio. Walter Three Pines Transport, servindo Montana desde 1983. Marina parou o que estava a fazer e aproximou-se, passando a mão pela placa, sentindo as letras em relevo, a qualidade do trabalho artesanal que tinha sido feito. Ele deve ter mandado fazer isto de propósito quando comprou o caminhão novo. Este era o seu orgulho, Tyler, a sua declaração ao mundo de que ele era alguém, de que ele importava, de que ele era um profissional. Consegue imaginar como ele se sentiu quando pensou que este caminhão, este símbolo de tudo pelo que tinha trabalhado, estava acabado? É por isso que é tão importante que o ponhamos a funcionar, não é? Não é só pelo caminhão. Nunca é só pelo caminhão, miúdo. É sobre o que o caminhão representa. É sobre justiça. É sobre provar que o Walter tinha razão em ter orgulho nesta máquina. É sobre mostrar que ele não estava a perder a cabeça no fim, que ele não era incompetente, que alguém o magoou deliberadamente. Tyler acenou com a cabeça, compreendendo mais a cada hora que passava o que este projeto realmente significava. Marina recuou e olhou para o céu onde a névoa da manhã finalmente se dissipara e o sol começava a aquecer as coisas. "Sabes, Tyler, há algo que o teu bisavô Klaus, o meu avô, costumava dizer quando eu tinha mais ou menos a tua idade e estava a começar a aprender este ofício. O que é isso?" Ele dizia: "Marina, os motores não mentem, as pessoas mentem, os vendedores mentem, os políticos mentem, até os mecânicos às vezes mentem. Mas os motores dizem a verdade. Se souberes ouvir, se souberes olhar, um motor dir-te-á exatamente o que lhe aconteceu, exatamente o que está errado com ele, exatamente o que ele precisa." E ele tinha razão. Este Volvo está a contar-nos uma história agora mesmo. Está a dizer-nos que não morreu de causas naturais, foi assassinado. Tyler olhou para o caminhão com novos olhos, vendo-o não apenas como uma máquina, mas como prova, como uma testemunha de um crime. "E sabe mais o quê?" Marina continuou. "Se conseguirmos fazer este motor funcionar novamente, não estamos apenas a ressuscitar um caminhão. Estamos a ressuscitar a verdade. Estamos a dar à memória de Walter a justiça que ela merece. Estamos a provar que as mentiras não duram para sempre, que a verdade eventualmente vem à tona, que o bom trabalho e o esforço honesto valem a pena lutar." As histórias que os motores contam naquela tarde, enquanto continuavam o processo de limpeza, Tyler a trabalhar no interior, aspirando anos de pó e ninhos de ratos e limpando cada superfície, enquanto Marina atacava o compartimento do motor com desengordurante e escovas de detalhe. O Sr. Adamson apareceu com uma caixa de cartão desgastada, do tipo em que vem papel de cópia. "Encontrei-a", anunciou segurando a caixa. "Tudo do caminhão do Walter. Recibos, registros de serviço, documentos de registro que remontam a 83. Até o contrato de compra original do concessionário Volvo em Missoula." Marina limpou as mãos num pano de oficina, nunca totalmente limpas, sempre manchadas com a evidência da sua profissão, e pegou na caixa. "Perfeito. Vamos ver o que temos." "Veja o que temos." Entraram no pequeno escritório anexo à garagem,
Um espaço apertado com uma secretária gasta, um arquivo, paredes cobertas com calendários de fornecedores de peças e uma máquina de café que já tinha visto dias melhores. Marina arrumou a secretária e começou a retirar cuidadosamente os itens da caixa, dispondo-os como um arqueólogo a organizar artefactos. Registros de serviço que mostravam manutenção regular, mudanças de óleo a cada 5.000 milhas, serviço de injetores, ajustes de válvulas. Walter tinha sido meticuloso. Renovações de registro todos os anos sem falta. Documentos de seguro, recibos de combustível mostrando milhares de dólares gastos ao longo de décadas. Este caminhão tinha sido o seu sustento, a sua independência, o seu orgulho, e então, enterrada sob uma pilha de velhos cartões de registro, ela encontrou-o. Uma fatura amarelada em papel timbrado que dizia: Silverton & Sons Diesel Service, Billings, Montana, manutenção de veículos comerciais desde 1995. Marina leu-a cuidadosamente. Data do serviço 15 de março de 2019. Cliente Walter Adamson. Veículo Volvo N10 de 1983. Reclamação. Motor funciona mal. Fumaça preta. Perda de potência. Dificuldade em ligar. Trabalho realizado. Substituído linhas de fornecimento de combustível. Desgastadas. Substituído linhas de retorno de combustível. Rachadas. Substituído filtro de combustível. Ajustado o tempo da bomba de injeção. Substituído velas de incandescência. 4. Limpo injetores, peças 3.200. Mão de obra 16 horas. Rev 285 HR 460. DAR. Suprimentos de oficina 150 DAR. Total 69,10 pago em dinheiro. Marina fotografou a fatura com o seu telefone capturando cada detalhe e depois olhou para o Sr. Adamson e Tyler, que a observavam atentamente. $285 por hora de trabalho. Tyler disse com os olhos arregalados. Isso é insano. Você cobra 5 e as pessoas dizem que você é cara. Isso é porque ele estava a roubar o Walter à descarada. Marina disse com a voz dura de raiva. E olhe para isto. Substituídas as linhas de fornecimento de combustível e as linhas de retorno. Foi aí que ele as trocou. Ou por incompetência tão profunda que não deveria ter permissão para se aproximar de uma chave de fenda, ou deliberadamente, o que significa que isto foi sabotagem premeditada. Consegue provar que foi deliberado? O Sr. Adamson perguntou, o seu rosto pálido. Consegue provar que ele o fez de propósito? Ainda não, mas vou descobrir. Marina puxou o seu telefone e fez uma busca rápida. Silverton & Sons Diesel Service. Vamos ver o que podemos encontrar. Depois de alguns minutos de pesquisa, ela encontrou um registro de empresa atualizado pela última vez em 2020, mostrando a empresa como permanentemente encerrada. Mas havia um número de telefone. Ela ligou, não esperando uma resposta. Após 4 toques, uma voz masculina atendeu. Sim, é o Robert Silverton, quem pergunta. O meu nome é Marina Volcourt. Sou mecânica diesel em Kalispell. Estou a trabalhar num Volvo N10 que você fez a manutenção em março de 2019 para um homem chamado Walter Adamson. Houve uma longa pausa. Não me lembro de todos os caminhões em que trabalho, senhora. Acho que se vai lembrar deste. Aquele em que inverteu as linhas de combustível. Aquele em que Walter lhe pagou quase $8.000 e o caminhão funcionou pior depois de você ter saído do que antes de ter começado. Outra pausa mais longa desta vez. Eu fiz o trabalho pelo qual fui pago. A sério? Porque o que você fez, quer por incompetência ou de propósito, aquele caminhão ficou parado por 5 anos. E Walter Adamson morreu a pensar que tinha falhado, a pensar que estava a perder o jeito, quando na verdade tinha sido sabotado. Então, vou perguntar-lhe uma vez, Sr. Silverton. Você inverteu aquelas linhas de combustível deliberadamente?
Ela podia ouvir a respiração do outro lado, ouvir o que parecia ser alguém a mover-se, uma porta a fechar-se. Olha, Silverton finalmente disse, a sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. Não posso falar sobre isto. Fui contratado para fazer um trabalho. Não pelo Walter, por outra pessoa. Eles pagaram-me para garantir que aquele caminhão não funcionasse bem. Pagaram-me bem, mais do que ganhava num mês de trabalho legítimo. Eu precisava. O meu negócio estava a afundar. Eu tinha dívidas. Eu tinha pensão alimentícia que não podia pagar. Não tenho orgulho disso. Mas foi o que aconteceu. Marina colocou o telefone no viva-voz para que o Sr. Adamson e Tyler pudessem ouvir e começou a gravar. Quem o contratou? Não posso. Sr. Silverton, um homem morreu a pensar que era um fracasso por causa do que você fez. O irmão dele passou 5 anos a acreditar que o caminhão não valia nada. Você deve a verdade. Quem lhe pagou para sabotar o caminhão de Walter Adamson? Ela ouviu-o suspirar, um som de derrota e resignação. Um tipo chamado Harrington, Richard Harrington. Ele gerenciava, talvez ainda gerencie, uma grande operação de transporte de madeira fora de Billings, chamada Mountain West Timber. Disse que Walter estava a baixar os preços dele, a roubar os seus contratos, e ele queria-o fora do negócio. Pagou-me 5.000 em dinheiro para tornar o caminhão suficientemente pouco fiável para que Walter desistisse de ser camionista. Eu não devia matá-lo completamente, apenas fazê-lo funcionar mal o suficiente para que ele o vendesse barato ou o desmantelasse. E você fez isso. Eu fiz. E depois ouvi, alguns meses depois, que o Walter tinha morrido. Cancro. E eu, olha, fechei o meu negócio depois disso. Não conseguia mais olhar-me ao espelho. O que eu fiz, sabotar o sustento de um homem assim, destruir o seu orgulho, estava errado. Eu sei disso agora. Eu sabia na altura, mas fiz na mesma porque estava desesperado e fraco. Está disposto a colocar isso por escrito, a testemunhar, se necessário, a quem? Aos polícias. Tenho quase certeza de que o que eu fiz foi um crime. Não vou para a prisão por algo que aconteceu há 5 anos. Sr. Silverton, se você não for honesto, vou garantir que todos os mecânicos de Montana saibam o que você fez. O seu nome será Lama. Nunca mais trabalhará num outro veículo enquanto viver. Mas se você cooperar, se disser a verdade, se nos ajudar a obter justiça para a família de Walter, talvez você possa fazer as pazes. Talvez possa encontrar alguma redenção pelo que fez. Houve outra longa pausa. Deixe-me pensar nisso. Dê-me o seu número. Ligo-lhe de volta em alguns dias. Ela deu-lhe o seu número e ele desligou. Marina ficou ali, com o telefone ainda na mão, a tremer ligeiramente com raiva e adrenalina contidas. Tyler e o Sr. Adamson olharam para ela em silêncio atordoado. Caramba! Tyler finalmente disse. Desculpe pela linguagem, mas isto é insano. O Sr. Adamson tinha lágrimas a escorrer pelas suas faces envelhecidas. O seu rosto uma mistura de tristeza e vindicação. O meu irmão tinha razão o tempo todo. Não havia nada de errado com as suas habilidades, nada de errado com a sua mente. Alguém destruiu deliberadamente o que ele amava. Destruiu a sua confiança, destruiu o seu orgulho, destruiu a sua vontade de lutar por dinheiro, por maldito dinheiro e competição de negócios. Eles mataram o seu caminhão e mataram o seu espírito. E 6 meses depois, o cancro levou o seu corpo. Marina pôs a mão no ombro do velho. Vamos consertar isto. Vamos pôr este caminhão a funcionar e todos saberão a verdade sobre o que aconteceu. A memória de Walter será restaurada juntamente com o seu Volvo. Eu prometo-lhe isso. O Sr. Adamson limpou os olhos com o seu lenço e endireitou-se. Parte do peso de 5 anos de culpa e tristeza a levantar-se dos seus ombros. O que fazemos agora? Agora, Marina olhou para o Volvo parado na sua baía de garagem, à espera de ressurreição.
Agora vamos trabalhar. Vamos provar que este caminhão nunca esteve avariado. Foi sabotado. Vamos documentar tudo o que encontrarmos. Vamos tirar fotos. Vamos manter registros. Vamos construir um caso. E depois vamos trazer aquele Volvo de volta à vida tão alto e tão orgulhoso que todos, num raio de 100 milhas, saberão que Walter Adamson era um excelente caminhonista e um excelente homem que foi enganado por alguém sem consciência e sem honra. Ela olhou para Tyler. Está pronto para aprender a ressuscitar uma vítima de assassinato? Tyler sorriu apesar da gravidade da situação, sentindo o peso e a importância do que estavam prestes a fazer. Vamos a isto. Nas 2 semanas seguintes, Marina e Tyler trabalharam com intensidade focada. Todas as tardes, quando Tyler chegava à casa da escola, ele largava a mochila, vestia as suas roupas de trabalho e ia direto para a garagem. Todos os fins de semana, eles começavam ao amanhecer e trabalhavam até o anoitecer. O Sr. Adamson aparecia a cada poucos dias, trazendo comida da sua esposa, observando o progresso, vendo o amado caminhão do seu irmão lentamente voltar à vida. O sistema de combustível veio primeiro. Marina removeu metodicamente cada linha, cada filtro, cada componente que tocava em combustível diesel. Ela fotografou as linhas invertidas de múltiplos ângulos, documentando a sabotagem. Depois ela instalou todas as linhas novas, mangueiras de combustível de alta qualidade adequadas para diesel, não o material automotivo barato que Silverton tinha usado. Novos filtros de combustível, novo separador de água, limpeza completa do tanque de combustível, que estava de fato cheio de verniz e detritos. A bomba de injeção foi a próxima. Marina enviou-a para um especialista em Great Falls que tinha estado a reconstruir bombas de injeção Volvo por 40 anos. Quando voltou, parecia nova em folha, cada tolerância perfeita, cada vedação fresca. Ela ensinou Tyler a ajustá-la corretamente, a ajustá-la para um desempenho ótimo. Os injetores foram um desafio. 3 deles estavam tão entupidos que eram essencialmente inúteis. Mas Marina mandou limpá-los e testá-los por ultrassons. Os outros 5 eram recuperáveis com limpeza. Ela mostrou a Tyler como verificar os padrões de pulverização, como verificar se cada injetor estava a entregar a quantidade certa de combustível à pressão certa. O sistema elétrico precisava de renovação completa. Novos cabos de bateria, novo alternador, os rolamentos do antigo estavam gastos, novas velas de incandescência que de facto se partiram nas roscas e exigiram uma extração cuidadosa. Novos chicotes de fios onde o isolamento tinha rachado. Tyler aprendeu a ler diagramas de fiação, a traçar circuitos, a testar componentes metodicamente. O sistema de arrefecimento foi lavado várias vezes até que a água corresse limpa em vez de castanho ferrugem. Novas mangueiras de radiador, novo termóstato, líquido de refrigeração fresco. O óleo do motor, eles esvaziaram uma lama preta e espessa que parecia alcatrão e substituíram-na por óleo fresco de classificação diesel e um filtro de qualidade. Ao longo do processo, Marina ensinou Tyler não apenas como consertar as coisas, mas por que elas funcionavam daquela maneira. Ela explicou o tempo de injeção e as taxas de compressão. Ela mostrou-lhe como ler os padrões de desgaste do motor. Ela ensinou-o a ouvir os motores, a sentir vibrações, a cheirar problemas antes que se tornassem catastróficos. Um bom mecânico, ela disse-lhe uma noite enquanto substituíam a última correia, não se limita a consertar coisas partidas. Um bom mecânico entende a máquina. Eles a respeitam. Eles aprendem com ela. Todo motor tem uma personalidade, Tyler. Este T100 é um burro de carga. Não é chique, não é complicado, mas é honesto. Faz o que foi projetado para fazer. Quando você trabalha em algo assim, não está apenas a apertar chaves. Está a honrar os engenheiros que o projetaram, os trabalhadores que o construíram e as pessoas como Walter que dependiam dele. A restauração da cabina foi o projeto de Tyler.
Ele tirou as capas dos assentos antigos e encomendou novas online. Limpou todas as superfícies, consertou a maçaneta da porta partida, reparou a luz do teto, substituiu o vidro do espelho rachado. Ele encontrou a foto de Walter, removeu-a cuidadosamente do parasol, limpou o vidro e prendeu-a de volta no lugar. Quando o Sr. Adamson a viu, ele começou a chorar. Lágrimas de alegria desta vez. A carroçaria de madeira também precisava de trabalho. Algumas das tábuas de madeira estavam podres e pigarreia tiveram que ser substituídas. Marina encontrou um carpinteiro local que fresou novas tábuas de abeto Douglas, combinando com a construção original. Eles trataram toda a madeira com óleo de linhaça para protegê-la do tempo. A estrutura de metal foi jateada com areia e repintada. Finalmente, após 2 semanas e meia de trabalho intensivo, eles estavam prontos. Era uma tarde de domingo, clara e quente. Marina tinha pedido ao Sr. Adamson para vir às 15 horas. Ela não lhe tinha dito por quê, apenas que era importante. Quando ele chegou, encontrou uma pequena multidão reunida. Tommy, o motorista do guincho, o velho Joe da casa ao lado, vários clientes regulares de Marina e cerca de uma dúzia de outras pessoas da cidade que tinham ouvido falar do projeto Volvo e queriam ver o resultado. O caminhão estava na baía principal, reluzente. A pintura azul e branca tinha sido polida à mão até brilhar. Os para-choques cromados refletiam como espelhos. A carroçaria de madeira, carregada com madeira recém-cortada para mostrar que era um caminhão de trabalho, não uma peça de museu, parecia magnífica. Um palco improvisado tinha sido montado, e o Sr. Adamson subiu juntamente com Marina e Tyler. A multidão acalmou-se, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Obrigado a todos por terem vindo. Adamson começou, a sua voz amplificada pelo sistema de som. A maioria de vocês conhecia o meu irmão Walter. Alguns de vocês trabalharam com ele. Alguns de vocês eram seus amigos. Todos vocês sabiam que ele era um bom homem, um trabalhador árduo e alguém que tinha orgulho no seu trabalho. Ele fez uma pausa, recompondo-se. Há 5 anos, o caminhão do Walter parou de funcionar. Ele tentou tudo para o consertar. Gastou as suas poupanças, gastou o seu tempo, gastou a sua energia. E quando não conseguiu fazê-lo funcionar, acho que algo se partiu dentro dele. Ele começou a duvidar de si mesmo. Começou a pensar que talvez estivesse a ficar velho, a perder o jeito, não tão perspicaz como costumava ser. E então o cancro veio. E 6 meses depois, ele partiu. A multidão estava em silêncio, respeitosa. Mas eis o que descobrimos. Walter não estava a perder o jeito. O seu caminhão não estava gasto. Alguém o sabotou deliberadamente. Alguém pagou a um mecânico para o fazer falhar. Alguém queria destruir o negócio do meu irmão. E eles não se importavam com o que isso lhe fazia pessoalmente. Um murmúrio percorreu a multidão. Choque, raiva, descrença. Mas esta mulher aqui, Adamson gesticulou para Marina. Ela não desistiu. Ela olhou onde os outros não olhavam. Ela viu o que os outros não viam. Ela descobriu o que tinha sido feito. E mais importante, ela consertou. Marina Volkat e o seu sobrinho Tyler, eles não apenas repararam um caminhão. Eles restauraram a honra do meu irmão. Eles provaram que ele estava certo o tempo todo. Os aplausos começaram a aumentar. E quero anunciar algo. Este Volvo nunca mais vai ficar parado. A partir de hoje vai voltar a trabalhar, a transportar madeira, tal como o Walter fazia. Mas há uma coisa. Cada cêntimo que ele ganhar vai para um fundo que estou a criar, o Fundo Memorial Walter Adamson, para ajudar jovens desta região que queiram aprender ofícios qualificados, mecânicos, carpinteiros, soldadores, maquinistas. O tipo de trabalho honesto em que o Walter acreditava, de que ele tinha orgulho em fazer. Os aplausos aumentaram porque o meu irmão acreditava que trabalhar com as mãos, que ter orgulho no teu ofício,
que fazer um trabalho de qualidade mesmo quando ninguém está a ver, isso é tão nobre como qualquer outra coisa. E eu quero que o seu caminhão continue a ensinar essa lição muito depois de todos nós partirmos. A multidão levantou-se em aplausos. Tyler foi convidado a falar a seguir. Ele estava nervoso no início, mas Marina apertou-lhe o ombro encorajadoramente, e ele encontrou a sua voz. Quando comecei a ajudar a tia Marina com este caminhão, estava confuso sobre o meu futuro. A minha família queria que eu fosse para a faculdade, arranjasse um emprego de escritório, usasse um fato, e não há nada de errado nisso, mas não sou eu. O que aprendi a trabalhar neste Volvo é que não existe trabalho pequeno ou trabalho grande. Existe apenas trabalho bem feito ou trabalho mal feito. Há qualidade ou há porcaria. Há orgulho ou há apenas picar o ponto. Ele estava a ganhar confiança agora, a sua voz mais forte. Aprendi que a atenção aos detalhes pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso, entre a vida e a morte. Aprendi que, às vezes, os maiores problemas têm as soluções mais simples, se estivermos dispostos a procurar com atenção suficiente. E aprendi que nunca, jamais, devemos desistir de algo só porque todos os outros dizem que não tem esperança. Ele olhou para Marina com gratidão. A minha tia ensinou-me que ser mecânico não é apenas consertar coisas. É sobre entender as coisas, respeitar as coisas, honrar as pessoas que as construíram e as pessoas que dependem delas. Então, tomei a minha decisão. Vou para a escola técnica para mecânica diesel. E um dia quero ter uma oficina como a dela, onde não apenas consertamos o que está avariado, salvamos o que os outros desistem. Os aplausos foram estrondosos. Finalmente, Marina subiu ao microfone. Ela não era muito de falar em público, mas tinha algo a dizer. Não vou falar muito, mas quero dizer isto. Vivemos num mundo que deita as coisas fora. O telefone não funciona perfeitamente. Deita-o fora. Compra um novo. O carro tem problemas. Troca-o. Algo é velho. Deve ser inútil. Alguém está a lutar. Deve ser culpa deles. Ela fez uma pausa olhando para a multidão. Mas esse não é o mundo em que quero viver. Não foi isso que o meu avô me ensinou. Ele ensinou-me que as coisas que valem a pena ter, valem a pena lutar. Que a qualidade merece respeito. Que a idade significa experiência, não obsolescência. E que, às vezes, a coisa mais valiosa que se pode fazer é recusar-se a desistir quando todos os outros já o fizeram. Ela gesticulou para o Volvo. Este caminhão tem 40 anos. Todos disseram que estava acabado, morto, que não valia o esforço. Mas sabem o quê? Só precisava de alguém que se importasse o suficiente para olhar de perto, para pensar cuidadosamente, para trabalhar pacientemente. E agora está melhor do que novo, porque tem algo que as coisas novas não têm. Tem história, tem caráter, tem significado. A sua voz ficou mais forte. Walter Adamson não foi um fracasso. Ele foi uma vítima. Mas hoje ele é um vencedor. Porque o seu caminhão vive, porque a sua memória é honrada, porque a verdade veio à tona, e porque todos aqui agora sabem que ele era exatamente o que ele sempre disse que era, um excelente caminhonista e um excelente homem. A multidão irrompeu. As pessoas estavam de pé a aplaudir, algumas a enxugar lágrimas. Então Marina fez algo inesperado. Ela caminhou até o Volvo, abriu a porta e convidou o Sr. Adamson a entrar. Este é o caminhão do seu irmão. Você devia ser o primeiro a conduzi-lo. O velho hesitou, depois acenou com a cabeça. Ele subiu na cabine e sentou-se no banco do motorista reformado. Colocou as mãos no volante. Marina podia vê-lo a olhar para a foto de Walter no parasol. Podia ver os seus lábios a moverem-se no que poderia ter sido uma oração ou poderia ter sido uma conversa com o seu irmão ausente. Ele ligou o motor. Aquele magnífico rugido do TD-100 encheu o ar mais uma vez, e a multidão aplaudiu ainda mais alto.
Adamson cuidadosamente engatou o caminhão e conduziu-o lentamente pelo pátio da madeireira, fazendo um circuito completo, o motor a funcionar suave e forte, o caminhão a mover-se com potência e confiança. Quando ele estacionou e o desligou, ele ficou ali por um momento com a cabeça baixa. Depois ele saiu, caminhou direto para Marina e abraçou-a ferozmente. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me devolver o meu irmão. Nas semanas e meses seguintes, a história do Volvo de Walter espalhou-se por Montana e além. Os jornais locais pegaram nela. Revistas de caminhonagem fizeram reportagens. Um canal do YouTube que cobria restaurações de caminhões fez um documentário de 30 minutos sobre ele que obteve mais de 1 milhão de visualizações. A oficina de Marina ficou mais movimentada do que nunca. Pessoas de 3 estados de distância ligavam-lhe a pedir para avaliar equipamentos que outros tinham condenado. A sua reputação cresceu como a mecânica que podia salvar qualquer coisa, que nunca desistia, que via possibilidades onde outros viam apenas problemas. Mas ela era seletiva quanto aos projetos que aceitava. Ela não estava interessada em restaurar caminhões de exposição ou construir hot rods. Ela queria salvar máquinas de trabalho que ainda tinham um propósito, que ainda importavam para alguém. Tyler iniciou o seu programa de mecânica diesel na escola técnica e provou ser o melhor aluno. Ele ainda trabalhava na oficina de Marina nos fins de semana e verões, não mais como aprendiz, mas como um verdadeiro mecânico por direito próprio. Os outros alunos pediam-lhe ajuda, e os instrutores comentavam como ele era maduro e habilidoso para a sua idade. Ele apenas sorria e dizia, tive uma boa professora. O Fundo Memorial Walter Adamson concedeu as suas primeiras bolsas de estudo 8 meses após a ressurreição do caminhão. 5 jovens receberam dinheiro para estudar ofícios qualificados. Uma rapariga de 17 anos que queria ser soldadora. 2 jovens a entrar no trabalho de AVAC. Uma mulher na casa dos 30 anos a regressar à escola para se tornar maquinista depois de perder o seu emprego na fábrica. E um miúdo que queria aprender carpintaria. Na cerimônia de entrega dos prêmios, o Sr. Adamson disse a cada um deles, o Walter estaria orgulhoso de vocês. Ele acreditava que o trabalho honesto e bem feito é o fundamento de tudo o que vale a pena neste mundo. O Volvo continuou a trabalhar. Todas as semanas transportava madeira pelas montanhas e vales de Montana. O seu motor TD100 a funcionar de forma fiável, acumulando centenas de milhares de milhas, ganhando dinheiro para o fundo de bolsas de estudo. O Sr. Adamson contratou uma jovem motorista chamada Sarah, em homenagem à viúva de Walter, que tinha falecido 2 anos após o marido, e ensinou-a a conduzir o caminhão, a mantê-lo, a respeitá-lo. Este não é apenas um caminhão, ele disse-lhe no seu primeiro dia. É um lembrete. Um lembrete de que a verdade importa, que a qualidade importa, que o trabalho que fazemos importa. Você não está apenas a transportar madeira, está a carregar um legado. Na cabine, o Sr. Adamson mantinha agora 2 fotos, a original de Walter de 1983 e uma nova tirada no evento de ressurreição. Marina, Tyler e o próprio Adamson de pé ao lado do caminhão restaurado. Os 3 sorridentes, unidos por um propósito e por sangue, que Adamson nem sequer sabia que partilhavam até que esta jornada começou, porque foi isso que a investigação revelou. Que Adamson era, na verdade, o tio-avô de Marina, ligado pelo primeiro casamento do seu avô Klaus. O mesmo imigrante alemão que tinha fundado a garagem também tinha fundado a família de Walter. O mesmo dom mecânico, a mesma determinação teimosa, a mesma crença no trabalho de qualidade tinha fluído através de ambos os ramos da árvore genealógica, separados pela circunstância, mas reunidos por um motor diesel que se recusava a permanecer morto. 6 meses depois de o caminhão voltar a funcionar, a Mountain West Timber de Richard Harrington faliu. A empresa tinha se endividado demasiado, tinha pedido emprestado em excesso,
tinha priorizado o crescimento em detrimento da qualidade e, quando a economia mudou, colapsou. O próprio Harrington enfrentou processos civis de outras pessoas que tinha defraudado ao longo dos anos. Marina não se alegrou com a sua queda, mas sentiu um senso de justiça cósmica. No primeiro aniversário da ressurreição do caminhão, Marina e Tyler foram até ao cemitério onde Walter estava sepultado. Tinham trazido uma pasta cheia de fotografias. O caminhão quando o encontraram pela primeira vez. O caminhão durante a restauração. O caminhão na celebração. O caminhão a trabalhar novamente. Deixaram a pasta na sepultura de Walter, juntamente com uma pequena placa gravada que dizia: "Tiveste razão. O caminhão era bom. Tu eras bom. Nós garantimos que todos o sabem." Enquanto lá estavam, sob o sol de Montana, Tyler perguntou à sua tia: "Acha que ele sabe? Acha que, onde quer que esteja, Walter sabe o que fizemos?" Marina pensou nisso, nos mistérios da vida e da morte, no legado e na memória, na forma como as máquinas podiam carregar um significado muito para além das suas funções mecânicas. "Não sei se ele sabe, Tyler, mas sei isto. Cada vez que aquele caminhão liga, cada vez que transporta uma carga, cada vez que alguém o vê na estrada e se lembra da história, Walter vive um pouco. Não de uma forma mística, mas da forma que realmente importa. O seu trabalho vive, os seus padrões vivem. A sua crença de que a qualidade e a verdade e o esforço honesto valem a pena lutar, isso vive. E enquanto pessoas como tu e eu estivermos por perto para consertar o que está partido, para salvar o que outros desistem, para dizer a verdade, mesmo quando as mentiras são mais fáceis, bem, então pessoas como Walter nunca morrem de verdade. Elas apenas mudam de forma." Tyler acenou lentamente com a cabeça, compreendendo mais do que apenas as palavras, compreendendo a responsabilidade que carregavam, a tradição de que faziam parte, o propósito que dava significado ao seu trabalho para além de apenas ganhar a vida. Eles voltaram para Kalispell enquanto o sol se punha atrás deles, pintando o céu naquelas cores impossíveis de Montana. Amanhã haveria outros caminhões para consertar, outros motores para ressuscitar, outras batalhas para lutar contra um mundo que muitas vezes escolhia a conveniência em vez da qualidade, que muitas vezes escolhia a substituição em vez da reparação. Mas hoje tinham feito algo importante. Tinham provado que desistir nunca era a única opção. Tinham mostrado que a verdade, com tempo suficiente e determinação suficiente, viria à tona. Tinham demonstrado que a habilidade, o conhecimento e a paciência podiam superar quase qualquer obstáculo. E o mais importante, tinham trazido de volta à vida uma máquina que todos os outros tinham declarado morta. Não porque fosse fácil, não porque fosse lucrativo, mas porque era certo. O Volvo continuou a rolar. Sob o calor do verão e o frio do inverno, através da chuva e da neve e do sol, ele trabalhou. O motor TD-100, que todos diziam estar fundido, continuou a funcionar, acumulando centenas de milhares de milhas, provando todos os dias que Walter Adamson tinha razão em acreditar nele, razão em ter orgulho dele, razão em lutar por ele. E em algum lugar, talvez na memória, talvez em algo além da memória, Walter Adamson também tinha orgulho. Orgulhoso do caminhão que levava o seu nome. Orgulhoso do sobrinho que mal conhecera e que tinha lutado pela sua honra. Orgulhoso do mecânico que se recusara a aceitar a resposta fácil. Orgulhoso do jovem que aprendera que o trabalho real, o trabalho honesto, o trabalho de qualidade, era algo a que valia a pena dedicar a vida. O zumbido de um motor diesel bem mantido ecoava pela paisagem de Montana. Não apenas um som mecânico, mas uma declaração. Uma declaração de que o artesanato importa, que a integridade importa, que as pessoas importam mais do que os lucros, que a verdade, embora possa estar enterrada por anos, eventualmente virá à luz, e que às vezes, apenas às vezes, a diferença entre lixo e tesouro
entre sem esperança e esperança, entre a morte e a ressurreição, é simplesmente alguém que se importa o suficiente para olhar de perto, pensar cuidadosamente e trabalhar pacientemente até que o trabalho esteja bem feito. A história do Volvo tornou-se lenda na região. Anos mais tarde, os mecânicos a mencionariam quando os clientes quisessem descartar algo que podia ser salvo. Lembre-se do Volvo do Walter, diriam. Os pais contariam aos seus filhos sobre isso ao ensinar lições sobre perseverança. Os professores usariam-no como exemplo em aulas sobre pensamento crítico e não aceitar a resposta fácil. E cada vez que alguém ouvisse aquele motor diesel a ronronar, cada vez que visse aquelas cores azul e branca a rolar por uma autoestrada de Montana, eles se lembrariam. Algumas coisas valem a pena lutar. Algumas verdades valem a pena descobrir. Alguns legados valem a pena preservar. O Volvo N10 de Walter Adamson não era mais apenas um caminhão. Era uma promessa cumprida, um erro corrigido, uma verdade revelada e um lembrete de que o trabalho que fazemos importa. Os padrões que mantemos importam. E a determinação de nunca desistir de algo que vale a pena salvar, isso importa acima de tudo. O fim. Se esta história tocou o seu coração e o inspirou, por favor, clique no botão gostei e subscreva a Underrated Mechanics para mais histórias incríveis de restauração, perseverança e nunca desistir. Partilhe nos comentários de onde você está a assistir e conte-nos a sua própria história de como consertou algo que todos os outros tinham dado como perdido, ou de alguém na sua vida que encarna o espírito de nunca desistir. O seu apoio ajuda-nos a continuar a trazer estas poderosas histórias de ressurreição mecânica e determinação humana. Lembre-se, às vezes o que parece estar além do reparo está apenas à espera de alguém que se importe o suficiente para olhar de perto. Obrigado por assistir e veremos você no próximo.